A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom, hoje eu vim com a ministração para vocês de Pedro, sobre a vida de Pedro, sobre a história de Pedro. Recebam a palavra de Pedro, eu espero que essa palavra entre dentro do coração de vocês, ultrapasse essa barreira da rede social e mude a história de cada um de vocês, amém? Hoje eu vou te dar um exemplo bíblico da história de Pedro. Pedro, irmão, aleluia, fazia a obra, era servo do Senhor, nomeado como discípulo. Em Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 36, o Senhor relata sobre a fé de Pedro. Por que a fé, Gabi? Pedro fazia parte do reino, amém? Como disse, ele era servo de Jesus. E Jesus precisou estar só em uma vigília no meio do mar para entender que era preciso o que era preciso fazer com Pedro, que também estava no seu barco, no meio de uma pescaria com outros discípulos. Pedro, que estava fora da posição de crente e deveria espiritualmente conhecer o Deus a quem ele serve. No meio do mar apareceu uma luz, irmão, aleluia. Um homem com vestimentas brancas e esvoaçantes. Pedro trabalha com Jesus, deveria conhecê-lo. Mas seu primeiro pensamento foi: é um fantasma. Seus olhos espirituais já estavam interferindo sua comunhão com Deus. O Senhor colocou ondas, diz a Bíblia, a paz do Senhor Jesus. O Senhor colocou ondas no meio do oceano, no meio do mar onde Pedro estava, para testar a sua comunhão com Deus. Diz a Bíblia que o barco estava balançando. Uma vitória muito grande para você, viu, pregador? Amém! Glória a Deus! Se eu voltar que você vai contar a Bíblia. Amém! Glória a Deus! Desculpa, gente. Bom, a Bíblia relata que o barco estava balançando. E o Senhor fez o barco balançar, irmãos, não somente para punir a Pedro. Pedro não estava sozinho naquele barco, ele estava com os seus discípulos. O Senhor fez aquele barco balançar, irmão, em meio ao mar, para mostrar para Pedro que sozinho ele não é nada. Amém? Voltando para a palavra, o Senhor poderia ter punido apenas Pedro, mas o Senhor fez que Pedro fosse para o meio do mar pescar, irmão, com os seus discípulos, para que Deus punisse a todos que ali estavam com Pedro, para mostrar para Pedro que ele sozinho, ou ele com uma multidão, ele seria punido pelo ato de estar fora da posição de crente. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. O Senhor disse-lhe: vem. E o que Pedro fez? Foi ao encontro do Senhor. Mas, irmão, aleluia! As ondas assustaram a Pedro. Houve o medo de não conseguir, o medo de morrer. Pedro se viu, irmão, na situação em que nós nos vemos. Ué, mas eu sirvo o Senhor e é tanta prova, tanto problema, tanta situação, tanto desgaste, tanta obrigação, que chega uma hora que queremos apenas tudo do nosso jeito, da nossa forma, com a força do nosso braço. Entendemos que servir o Senhor é tipo: não, eu oro, eu faço a obra, e o Senhor tem que fazer tudo do modo com que eu quero, não com o modo com que o Senhor quer. A gente entende que quando a gente tem uma comunhão com Deus, quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente serve o Senhor, que automaticamente, se eu tiver que orar, jejuar, pagar preço, subir no monte, fazer vigília, eu entendo que automaticamente, nós entendemos que automaticamente o Senhor tem que descer do céu e opa, vir no reteteco e te entregar a bênção. Mas, irmão, não é assim. Não é assim. Continuando o texto, é longe disso. Todos primeiro precisam entender que se você não quer ter um compromisso com o reino de Deus, não tome decisões precipitadas, amém? Pois quando você vai à igreja, é o próprio Deus quem está te levando à igreja. Eu estava aqui com as meninas agora, a gente cantou, ministrou, gravei alguns vídeos que eu vou colocar na minha rede social, no Instagram, e eu estava conversando isso com elas antes de conversar isso com vocês, antes de gravar esse vídeo. O problema de nós sermos humanos, o problema da nação, o problema do mundo, é entender que ir à igreja é apenas passeio, e não é passeio. E eu vou te mostrar, eu vou te explicar isso perfeitamente. Todos primeiro precisam entender que se você não quer ter um compromisso com o reino de Deus, não tome decisões precipitadas. Eu estou falando isso novamente para que vocês venham entender. Pois quando você vai à igreja, é o próprio Deus quem está te levando à sua casa, porque ali é o templo.
Geralmente as pessoas só vão à igreja quando precisam, certo? Se você não precisar, você não vai na igreja, irmão. Vamos pontuar aqui. Quem tá com a vida maravilhosa, com a conta bombando de dinheiro, com tudo que sempre sonhou, vai na igreja? Poucas pessoas. Amém? Porque geralmente quem vai na igreja é quem precisa de uma resposta, quem precisa de um retorno, quem precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Amém? Certo. Começamos a ir à igreja e começamos a sentir a vontade de sermos batizados nas águas. Automaticamente somos salvos. Amém? Aí tomamos a maravilhosa decisão de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. O que eu quero que você entenda nesse vídeo? Vou chegar até mais perto porque eu quero que vocês entendam perfeitamente. Tudo isso não é oba-oba. Não é brincadeira. Servir ao Senhor não é brincadeira. Quando vocês tomarem a decisão de irem à igreja, de permanecerem em uma casa, num templo, numa casa de oração, quando vocês tomarem a decisão de serem batizados nas águas e batizados com o Espírito Santo de Deus, entendam, é um compromisso que você está criando, uma aliança. Amém? E o que eu quero que você entenda, novamente eu vou repetir, tudo isso não é oba-oba. Todos precisam entender que se o Senhor é o Criador, criou os céus e a terra, e tudo que aqui existe, tudo que existe debaixo da terra, criou um homem do pó e criou a mulher de uma das costelas de Adão. Jesus foi crucificado e morreu levando sobre si nossos pecados e enfermidades. Ressuscitou no terceiro dia e entregou o seu Espírito Santo para aquele que quisesse ter parte com ele. Olha o que é da palavra. Quando você vai à igreja e começa a ter comunhão, começa a estar dentro daquele templo, começa a aceitar as normas, as regras daquela igreja, tem a maravilhosa decisão de ser batizado nas águas, tem a maravilhosa decisão de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, você entende que você começa a ter parte com o reino. Você começa a entender que você é parte do reino. Você começa a entender que sua vida nunca mais será a mesma. Você começa a entender que você tem obrigação com o reino do céu. E o Senhor começa a entender que você tem obrigação com a nação, com o mundo, com as pessoas. O Senhor começa a entender que naquele momento você disse assim: oi, Pai, eu tô aqui. Em meio a uma multidão, você decidiu, ninguém te obrigou. Você decidiu fazer parte do reino. Naquele momento, é como se tivesse uma multidão de gente numa balada. E uma daquelas pessoas gosta mais da música do que as demais. Amém? Então aquela pessoa vai pular muito. Uhul! O Senhor começa a entender que aquela pessoa que se destacou da multidão é a diferença. O Senhor começa a entender que no meio daquela festa, aquela pessoa que estava pulando, estava querendo algo diferente daquilo. O Senhor começa a entender que a determinação daquela pessoa em escutar a música e se entregar, era diferente das demais pessoas. Então o Senhor, naquele momento, puxa aquela alma daquele lugar e diz para ela: filha, vem te ter um encontro comigo. Vem entregar sua vida para mim. Eu vou te fazer uma nova criatura. Eu vou transformar a sua vida. E naquele momento, a vida dessa pessoa foi transformada. Porque ela aceitou de livre e espontânea vontade. Então o Senhor entende. Ela veio por livre e espontânea vontade. Ela estava no meio da balada, pulando, dançando, cantando. E eu toquei no coração dela e ela veio. Então se eu toquei no coração dela e ela veio, ela quer ter um compromisso comigo. E eu entendo que esse compromisso é sério, é verdadeiro. Amém? Ter parte com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, significa fazer as mesmas obras em que Jesus fazia: curar, libertar, restaurar e transformar vidas. Que fique claro, Jesus quando ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, relata na Bíblia, nada fez. Tinha total conhecimento da Bíblia, como nenhum outro garoto tinha. Mas apenas após receber o Espírito Santo de Deus, foi que Jesus começou a fazer a obra, curando e libertando. Acredito que muitos de vocês não sabem disso, isso está na Bíblia. Jesus era o mais inteligente de todas as crianças que ali estavam com ele. Porque ele teve que ficar, digamos, em um retiro, conjecturando sem ferir o texto, em um retiro, em um local, para aprender como, quando e o que fazer quando começar a fazer a obra. Amém? Então todos nós passamos por provas, capacitação, até
chegar no momento de curar, libertar e restaurar. Então entenda, você aí. O Senhor me manda te dizer, você não recebeu o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, para ficar em casa sentado na frente de um sofá, mexendo no celular, ou para trabalhar o dia inteiro na sua empresa, ficando milionário e esquecendo do reino de Deus. Porque é o que mais acontece hoje em dia. As pessoas começam a trabalhar, a ganhar dinheiro, viver o melhor tempo da vida delas, mas esquecem que elas se disponibilizaram a entregar a vida para o Senhor. Elas começaram a curar, libertar e restaurar? Não. O que elas fizeram? Entregaram a vida para o Senhor. Desceram nas águas para se batizar nas águas. Amém? Se batizaram com o Espírito Santo de Deus. E o que elas fizeram automaticamente? Decidiram que não queria mais. E é assim, irmão. Não é assim. Você precisa entender que com Jesus não é assim. E é isso que Jesus vem pedindo para mim pregar em todos os lugares. Muitas pessoas precisam saber sobre isso. E você aí que sabe que é especial, que é diferente, que já fez a obra, que estava na obra, que vai apenas para a igreja para falar em línguas, voltar para casa. Você aí que gosta de ouvir revelações, culto de poder e continua na mesmice em casa, saiba, não foi para isso que Jesus disse sim, não foi para isso que você disse sim ao Espírito Santo de Deus. E mais, o Senhor me autoriza a te dizer hoje, irmão. Essa palavra foi escrita desde semana passada, por isso que eu estou lendo. Porque tem partes aqui que eu não quero perder. E quando eu começo a deixar o Espírito Santo fluir, a ponto de eu não ler, eu acabo não dizendo algumas palavras que estavam escritas. Então, por isso que eu estou lendo. Saiba, o Senhor me autoriza a te dizer que todas as bênçãos da sua vida, irmã, foram retidas, paradas por conta de você ter deixado o reino de Deus. Como assim, Gabi? Sim, o Senhor me autoriza a te dizer que quando você disse sim a Ele, Ele entendeu de acordo com a Bíblia, que na sua igreja, na sua Bíblia, no seu dia a dia, você entenderia que dizendo sim ao Espírito Santo de Deus entrar dentro de você, era para que você tivesse disponibilidade total para o Senhor. Como assim, Gabi? Disponibilidade total ao Senhor. Isso, esquecer o mundo, a família, as obrigações, os prazeres, a tudo, e viver para a obra, curar, libertar e restaurar. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Muita gente pensa que o Espírito Santo de Deus é apenas para você ir à igreja, falar em línguas, orar em casa e sentir aquele vento gostoso, maravilhoso que é a presença do Espírito Santo. Chorar. Mas não, irmão. A pessoa do Espírito Santo de Deus é muito além disso. É poder, como diz a Bíblia. Então o intuito deste vídeo é te deixar claro que se você continuar deixando Deus, a obra, a disponibilidade total de lado, Ele também te deixará de lado. Deixará suas contas atrasadas de lado. Deixará seu pagamento de lado. Seu carro preso de lado. Seu marido arruinado de lado. Seus sonhos de lado. Sua alegria de lado e sua paz de lado. Agora você entendeu por que tem passado tanta luta? Não diga sim ao Senhor e deixe Ele de lado, porque Ele também te deixará de lado. O Senhor me ordena te dizer que tem pessoas que dizem não a Ele, tratam Ele como um qualquer. O Senhor quer entregar unção, ministério, capacitação, revelação para algumas pessoas, como tem acontecido comigo. Algumas não, umas 2, 3 pessoas. Para você vir servir ao Senhor e as pessoas dizem não, agora não. Não é a hora, não quero. Quero ir devagar, como eu também já fiz isso um dia. E paguei por cada decisão errada. Acredite, você é punido pelo não que você diz a Deus. Porque você não está dizendo não ao servo do Senhor, a Graziela. Aos pastores, aos servos, diáconos, presbíteros. Você não está dizendo não a eles, você está dizendo não a Deus. Para voltar a falar sobre Pedro, o amor que o Senhor tinha por Pedro, irmão, era tão grande, que Jesus precisava dele. Jesus contava com ele na obra, irmão. Ele era discípulo, ele era parte do reino, ele fazia parte do reino. E Jesus precisava do ministério que havia dentro dele. Jesus precisava dele, entendeu? Então não era... O Senhor, quando percebeu que precisava de Pedro, não foi apenas para Pedro fazer o que ele quisesse. O Senhor colocou o amor dentro do coração de Pedro para mostrar para Pedro que Pedro tinha uma unção, para mostrar para Pedro que o reino precisava de Pedro, para mostrar para a nação, para mostrar para o município, digamos assim,
que havia poder sobre a vida de Pedro, mas porque o Senhor depositou esse poder na vida de Pedro, porque o Senhor precisava do ministério de Pedro. Amém? Então, voltando, para voltar a falar sobre Pedro, o amor que o Senhor tinha por ele era tão grande, Jesus precisava dele, Jesus contava com ele, como conta com você, como conta com você, como conta comigo. Então o Senhor disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? O Senhor não deixou que ele caísse sobre as águas e cessou o vento, mesmo ele tendo pouca fé. Irmão, como é que você serve ao Senhor e tem pouca fé? Não pode, irmão. Cuidado, como eu estava mostrando para elas aqui, ó. Se tem um buraco aqui e você, irmão, tá fora da posição, andando só ao redor do buraco, ao derredor do buraco, uma hora você vai escorregar e cair dentro do buraco. Cuidado, irmão, com quem você anda, com quem você fala, o que você faz. Que uma hora ou outra você vai estar olhando pro céu, vai estar olhando pro carro, pra menininha que passa, pro rabo de saia, vai estar fazendo alguma coisa e ó, quando vê já foi. Irmão, cuidado com o que você faz, com o que você fala, com quem você anda. Todos os vídeos que eu gravar aqui, eu sempre vou te dar essa palavra, porque é o que o Senhor ministra no meu coração todos os dias, aonde quer que eu vá. É para te dizer sobre você ter noção de quem é o Espírito Santo de Deus, sobre você ter noção da decisão que você toma quando decide entregar a vida ao Senhor, descer as águas para o batismo, ser batizado com o Espírito Santo. E é isso que eu vim te falar hoje. Senhor, cessou o vento, mostrou para Pedro que ele estava naquele barco. O Senhor mostrou para Pedro que mesmo ele pecando, mesmo ele errando, o Senhor estava no controle da situação. E o Senhor amava Pedro exatamente da forma com que Pedro era, mas o Senhor precisava que Pedro mudasse para ele trabalhar exatamente com a forma com que o Senhor queria que ele trabalhasse. Amém? Então eu venho te dizer hoje, irmão, todos que ali estavam reconheceram que havia um Deus, que havia um Senhor naquele local. Não deixe o seu medo, irmão, sua falta de tempo, seus problemas atrapalharem sua espiritualidade, sua comunhão com o Senhor. Não deixa. Ah, não, mas é que meu marido não tem como. Meu filho não pode ficar só. Não, é que minha mãe não deixa eu ir. Não, é que hoje eu tenho uma festa, eu tenho um compromisso. Não é que... Esse aqui, irmão, hoje pode ser que o Senhor deixe acontecer, mas amanhã só a Deus pertence. E se você não tiver tempo para dizer, é que amanhã, amém? Então não deixe para amanhã o que você tem para fazer hoje, porque o amanhã só a Deus pertence. Hoje você pode ter a oportunidade de estar respirando, de estar olhando o céu, as maravilhas do Senhor, contemplando a sua família, curtindo, desfrutando das belezas de uma semana toda de trabalho. Mas e se amanhã você não tiver essa oportunidade? O que você fez hoje? Você teve chance, não teve, para estar aqui com a gente no monte? Você teve chance para mudar de vida, ou de ir numa igreja mais próxima de você. Você teve chance hoje, e ainda tem até o fim do dia, de mudar de vida, porque eu sei do meu compromisso com Deus. Você sabe do seu compromisso com Deus? Então saiba, irmão, hoje eu vim ministrar a vida de Pedro, para que vocês entendam o compromisso que vocês têm com Deus. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Criou tudo isso para cada um de nós, para que a gente viéssemos desfrutar das suas maravilhas. E o que a gente está fazendo? Apenas desfrutando. Mas está agradecendo ao Senhor? Está retribuindo o Senhor? Não. Ninguém está fazendo isso. A maioria das pessoas hoje em dia se embelezam, se deslumbram com as maravilhas do mundo e esquecem que quem criou o mundo precisa de um retorno. E eles não estão retornando isso ao Senhor. Então hoje eu vim te dizer sobre isso. O Espírito Santo de Deus, o batismo nas águas não é brincadeira. Você que tem o Espírito Santo de Deus, é batizado nas águas, precisam entender que vocês têm comunhão com o Senhor. Então o Senhor entende automaticamente que vocês têm disponibilidade total para Ele. E você está tendo disponibilidade total? Porque eu só vejo pessoas ao meu redor, pessoas que eu conheço e as que eu não conheço que me procuram, me dizendo assim, não, mas eu não tenho tempo, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho horário para entrar no serviço, tenho horário para sair, não tem como eu ir à igreja. Amém, mas quer dizer que você tomou a decisão sozinha de ser batizado nas águas, tomou a decisão sozinha de ser batizado com o Espírito Santo, para
encher o teu dia de tarefa. Ah, não, que eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não, aí quando sobra eu vou orar. Quando sobra eu vou à igreja. Quando dá, eu vou. Irmão, a vida de quando dá é exatamente assim. Quando puder, o Senhor vai te ouvir. Quando der, o Senhor vai te ouvir. Porque você está fazendo o que para Ele? Quando der, né? Então o Senhor vai fazer com você exatamente o que você está fazendo. Eu orei em umas pessoas na igreja. E uma das meninas que orei nelas na igreja, falei com ela na igreja, ela estava aqui com a gente no monte uma outra vez. E ela fazia obra. Ela era obreira. Tinha um outro ministério, agora eu me esqueci. Bom, e eu falei com ela assim. E ela me disse, Gabi, vou te falar uma coisa. Naquele dia que você orou por mim no monte, eu achei que você era doida. Você viu que eu fiquei te olhando com uma cara assim, meia tipo, eu falei, Na verdade eu sabia de tudo isso, mas eu sabia que o poder de Deus era tão grande na minha vida que ia se cumprir pra mostrar pra você que eu não tava doida. E ela falou, Gabi, se cumpriu cada coisa. Aí ela falou assim pra mim, mas a gente tava conversando sobre coisas pessoais e ela disse assim, mas irmã, tem dia que eu fico tão bodeada de orar. E eu falei, irmã, mas todo mundo fica. Tem dia que a gente não quer orar de jeito nenhum. Ela, não, aí eu deito e oro em pensamento. Porque o Senhor ouve nosso pensamento. Não foi? Sabe o que eu disse pra ela? Irmã, mas por que Deus vai ouvir o teu pensamento e eu tenho que estar com o joelho dobrado do chão? Aí ela falou, não, mas tem dia que eu tô com o joelho dolorido. Eu falei, irmã, mas tem dia que eu tô só o pó, com a coluna derretendo de dor, com os ombros doloridos. Exausta, sobrecarregada e tem que dobrar o joelho pra orar. E nunca oro 5 minutos, irmã, eu oro 30, 40 minutos. Por que você tem que orar em pensamento? Irmã, sério que eu tenho que orar? Eu tenho que orar de joelho, sério, gente, ela me falou isso. Aí eu falei, mano, pelo amor de Deus, tô me vergonha na tua cara. Tu faz a obra, tu era da igreja Universal, pra dizer, a paz do Senhor, vocês aí da Universal, amém? Então, ela disse pra mim, eu era da Universal, fazia a obra lá, irmã. Nossa, tinha o poder de Deus. Mano, como é que você tem o poder de Deus? Coloca a mão na pessoa, a pessoa cura, é libertada e cheia lá no rodopeio. E na hora de chegar em casa vai orar em pensamento? Me poupa, né, gente? Então você aí que faz a mesma coisa, toma vergonha na tua cara. Porque na hora que tá lá na balada, tá em pé. Não é não? Oxe, na hora que vai no shopping, tá lá andando. Você senta na cadeira, naquelas cadeirinhas de roda motorizada pra ficar andando no shopping? Não. Né? Você não anda de a pé lá, fica andando lá. Não quero comprar uma blusa. Você dá 300 voltas pra procurar uma blusa. 300 voltas. Você vai naquela mesma loja umas 4 vezes. Você entra em uma, entra no outra pra checar o valor de cada uma. E na mesma loja que você entrou umas 4 vezes, não é não? Fala a verdade. Então aí na hora que vai orar, quer orar deitado em pensamento? Mano, toma vergonha na tua cara. Por que Deus tem que ouvir a tua oração e a minha de joelho? Se liga, não é assim não. Ou faz por inteiro, ou não faz. Deixa o diabo te tomar e te levar no buraco e rebaceira abaixo. Ou faz por inteiro, ou não faz pela metade. O coração, ele é assim, ó. Era isso que eu tava ministrando pra elas. Ele é assim, ó. Ele não é assim. Essa fotinha que nós tiramos assim, ó, é metade de um coração, não é inteiro. O coração inteiro é você fazer tudo por inteiro, irmão. Você não pode fazer nada para Deus pela metade. O problema é que as pessoas estão fazendo é tudo pela metade. Não faça pela metade. Ou você se entrega por inteiro, ou não fala, não, sou servo do Senhor. Tenho ministério, fui ungida, não sei o que lá. Mas que adianta fazer isso e o coração não ser por inteiro? Porque veio pessoas me procurar essas semanas atrás, na semana que eu fui viajar, entregando a vida delas pra mim, aliás, ao Senhor, e eu ajudei a elas. Perdoa que eu falei errado. Entregando a vida ao Senhor, e eu ajudei a elas, algumas pessoas. E há umas 2 semanas atrás conversei com 2 pessoas, 2 mulheres, e eu não posso dizer o nome delas aqui. Uma delas, o Senhor tem feito assim obras maravilhosas, e ela tem um grande problema que aqui no monte foi revelado. Só que se eu disser, pessoas da família dela que me seguem vão saber que é ela, e ela não quer que seja isso explícito, então eu não vou dizer. Mas toda a revelação que eu entrego aqui no monte, as pessoas me procuram na mesma hora, quando eu saio daqui que eu posto o vídeo, na mesma hora elas me procuram, Gabi, era eu sei que foi pra mim, por inteiro, você falou aquilo, falou meu nome, falou não sei o que, nananana. Sempre é assim, tá? É que eu não posto esse retorno porque elas não deixam, algumas delas não autorizam. E essa pessoa, conversei com ela, o Espírito Santo revelou tudo e falou assim, deu seu testemunho na igreja. Irmã, ela conversando comigo, dentro de uns 3 dias, convidaram ela para ir no encontro da igreja dela e ela dá esse testemunho na igreja também. Era um grande problema na vida dela, era um trauma, era um desespero, ela sofreu muito na vida dela inteira e ela vai assistir esse vídeo, vai saber que é pra ela, mas eu não vou dizer. E ela tinha muitos problemas e eu preciso dizer da história dela, porque as pessoas precisam saber. Quando foi antes de ontem, ela me mandou uma mensagem, Gabi,
contou tudo que estava acontecendo, que tinha pregado na igreja, que tinha falado da história dela e que tudo que foi revelado se cumpriu e que eles estão numa fé, numa unção maravilhosa. O Espírito Santo de Deus tomou a vida deles. Amém? Então por isso que eu tô te dizendo, uma outra pessoa veio conversar comigo também, no mesmo dia, e contou a história da vida dela. E esperava que o Espírito Santo revelasse coisas do íntimo dela. Só que o Espírito Santo de Deus não revela para qualquer pessoa, nem de qualquer forma. Amém? Pra mim é de uma forma, pra você vai ser de outra e pra fulano de outra. Por quê? A pessoa tem que estar com o coração aberto. Tem pessoas que o Espírito Santo revela porque precisa trabalhar nelas. E tem pessoas que elas precisam abrir o coração para o Espírito Santo entrar. Então essa pessoa me contou um pouco da vida dela. E ela me disse, nossa, você sabia que várias vezes eu tentei conversar com você, mas eu não pude porque as pessoas que andavam comigo não deixavam? Ela falou assim, você sabia, Gabi, que eu sempre achei você uma grande mulher de Deus. E eu ia na igreja e a pessoa não era tão assim, não tinha tanto poder como você. Você é uma grande mulher de Deus, eu nunca vi tanto unção em você. Só que eu andava com uma multidão de amigas, de colegas, que elas disseram pra mim não falar com você. E eu tomei essa decisão de não falar. Claro que ninguém faz nada porque mandou. Você faz porque você quis. Foi o que eu falei com a pessoa. Você fez porque você quis. E hoje tá pagando por tudo que você fez. Amém? Cada um a mesma coisa. Respeito cada uma dessas pessoas e respeito ela também. E ainda oro por ela para que o Senhor venha abençoar e mudar a história da vida dela. Foi isso que eu disse pra ela. Mas o Espírito Santo não revelou pra ela da forma com que revelou pra outra pessoa. Amém? Então assim, por quê? Porque você tem que estar com o coração aquebrantado, irmão. Você tem que querer mudar. Tem pessoas que querem mudar, como essa pessoa que eu disse no primeiro exemplo. E a segunda não quer mudar. Não viva numa vida de mentira, de fingimento, de farsa. Porque o Espírito Santo de Deus revela até isso. Além do mais, ele me fala pensamentos, orações das pessoas. Eu sei o pensamento da maioria das pessoas que andam comigo. É muito difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque elas não acostumam com isso. E pra mim ficar sabendo do pensamento das pessoas é muito difícil pra mim também. Então o que eu venho te dizer? Mude de verdade. Porque os servos do Senhor reconhecem quando você ama de verdade e quando você não ama. Mude de verdade, amém? Então o que eu venho te dizer agora? Feche os teus olhos e eu vou orar por você e entregar a palavra para que você venha aí abrir na sua casa a sua Bíblia e ler. Porque vocês estão acomodados demais em ler nas suas casas de vocês. Eu quero vocês aqui no próximo domingo no monte que a gente virá de novo. Engasguei. Bom, feche seus olhos aí agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita cada uma dessas pessoas, muda a história da vida delas, quebra todo o trabalho de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, toda demanda, todo demônio que resistiu até agora na vida de cada uma dessas pessoas. Eu te dou uma ordem agora, Satanás, caia por terra. Senhor, destrava os olhos espirituais, Senhor. Destrava, Senhor, os ouvidos, a vida dessa pessoa, Deus. Quebra todo o mal, quebra toda a seta. Todo levante do Satanás, toda resiliência, toda resistência, todo mal, Deus, quebra por inteiro. Tira todo ramanai. Tem uma pessoa que o Senhor diz a mim que tem um trabalho de macumbaria dentro da barriga dela. E ela tem sentido uma cobra, uma coisa mexer dentro dela. E ela nem sabe que é uma cobra. Arabandaramanai. Tem mexido muito a barriga dela nesses dias, mas o Senhor manda dizer, Arabandaramanai, que dentro de 3 dias vai quebrar esse trabalho de macumba que foi feito na encruzilhada. Arabandaramanai, tua vida foi fechada. Até o emprego você perdeu. E o seu sonho era voltar a trabalhar. E o Senhor manda te dizer que tudo isso vai ser restituído para a glória de Deus. E você vai testificar em 7 dias para mostrar que Deus é comigo. Arabandaramanai. O Senhor manda dizer mais. Urabandarabacantoramanai. Tem uma mulher, Uramaná, Suribicandaramanai, que o segundo nome dela é Maria. Urabandarabacantoramanai. Maria, assim diz o Senhor para você. Tua vida vai ser restituída. Tudo que você perdeu. Até a felicidade será restituída para a glória de Deus. Amém? Agora eu vou ler para vocês a palavra que o Senhor entregou a mim. Salmo de número 55, versículo de número 22 e 23. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que os justos seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue e de traição. Não viverão pela metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém?
Ai, glória a Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Eu acredito no Teu amor. Eu acredito no Teu poder e na Tua verdade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim eu creio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita cada uma dessas pessoas. Dê a elas uma semana de paz, de vitória, de bênção, de alegria, de amor. Supra as necessidades de cada uma delas. Toca no íntimo, no profundo, no esconderijo do secreto. E todo o mal que está resistindo para essas pessoas não quererem vir no próximo domingo, Senhor. Liberta a vida delas para que elas consigam sentir o Teu poder, o Teu toque, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, eu espero vocês no próximo domingo às 14h30, a paz.